O pessoal chegando, que a gente já passou aí 5 minutos da nossa aula e a gente está aí com o tempo um pouco não, né? Bastante corrido. Eu queria voltar algumas coisas da semana passada, aproveitar enquanto o pessoal não sobe, aí eu vou voltar algumas coisas da semana passada. Só colocar aqui. Só para a gente relembrar algumas coisas que a gente falou na semana passada, né? A gente estudou aí a carta aos Hebreus, né? A gente falou sobre o estilo, né? A gente falou sobre o estilo aí do livro, né? Que a gente, embora ela esteja demarcada, né, dentro dessa questão de cartas, a gente tem, na verdade, um grande sermão, né, uma pregação, e essa pregação acaba se tornando, tudo bom? Essa pregação acaba se tornando esse livro, né, de Hebreus. Então a gente falou sobre isso, falou sobre a autoria, né, que existem vários debates sobre a questão da autoria do livro, né? A gente viu aí que, de modo geral, muita gente atribui a Paulo, outros já atribui a outros autores, né, possíveis discípulos de Paulo, ou até mesmo mulheres são cogitadas como autora do livro, né, com a autoria do livro. A gente viu que os destinatários, né, o grupo de judeus que estão dispersos, né, vivem a dispersão. E a gente percebeu, a gente viu aí também trabalhou, né, como o nosso tema principal da carta, né, a ideia de incentivar a fidelidade a Cristo e a sua aliança, né, e a proposta estabelecida por Cristo. Então, esse foi o tema que a gente viu aí da carta de Hebreus. Fazendo o esboço, né, o Hebreus ele vai falar sobre a natureza de Cristo, sobre a perfeição de Cristo, sobre a superioridade de Cristo, né? Aí ele vai falar de Cristo como superior ao ministério sacerdotal, que a gente lembra que ele fala para um grupo de pessoas que ainda estão muito presos ao judaísmo, né? Às instituições do judaísmo. Então ele vai mostrar, ele vai pegar, e categoricamente é importante que ele vai mostrar Jesus como superior aos anjos. É um debate importante porque dá para a gente inferir aí que grande parte dos grupos que se convertem ao cristianismo estavam ligados ao grupo dos fariseus, né? E os fariseus eram um desses grupos que acreditavam em anjos, né? Então, havia aí essa questão. Então, ele vai falar que Jesus, o autor vai fazer questão de mostrar que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior a Moisés, né? E é interessante nessa coisa da superioridade de Jesus a Moisés, porque quando a gente vai lá para Mateus 6, né? Mateus 6, quando Jesus está tendo ali, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, e aí Jesus entra num debate Jesus multiplica os pães, as pessoas queriam fazer dele rei. Ele sai fora, volta para Cafarnaum. Quando ele está inclusive ele volta sozinho, né, nem volta com os discípulos. No meio do caminho é aquele milagre na qual ele vai andar sobre as águas, ele vai ao encontro dos discípulos, e aí ele anda pelas águas, né? Então a gente tem esse milagre. E aí quando ele está em Cafarnaum, quando ele está lá em Cafarnaum, está, né, pregando e compartilhando, aí chega a multidão e ele fala para a multidão: eu sei que vocês vieram aqui atrás de mim. Vocês vieram atrás de mim porque eu multipliquei os pães, vocês querem os pães. E aí a multidão entra num grande debate com ele, que é justamente nessa questão de Moisés, que a multidão vai falar, mas ele vai mostrar, né, eles falam que Moisés deu o pão a eles no deserto, e aí Jesus, no discurso, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Né, eu sou o pão da vida. O pão que Moisés deu a vocês, vocês voltavam a ter fome, mas se vocês se alimentarem de mim,
né, daquilo que eu trago para vocês, vocês nunca mais terão fome. E aí a gente tem esse discurso. Então é importante, né, voltar e salientar em Hebreus essa superioridade de Cristo em relação a Moisés, a superioridade em relação a Arão, né, porque havia ainda essa questão. Eu falei para vocês, havia os cristãos que vivem esse contexto, Jesus era ridicularizado, né? A fé em Cristo era uma fé ridicularizada. Porque os caras, havia uma imagem, né, eu acho que cheguei a comentar com vocês, uma cruz, né, então tinha um homem crucificado na cruz, só que esse homem que estava crucificado na cruz, a cabeça dele era a cabeça de um burro, né, fazendo uma alusão de que quem era seguidor. Como seria possível essa superioridade tanta do Cristo e ele sofrer uma morte tão terrível, tão horrenda, tão humilhante? Né, que Deus era esse, que se permitia tal coisa. Né? Mas aí fica... Tem que aparecer na câmera? Cara, ninguém me falou isso não. Hein? É um canal fechado, é só para os alunos. Não é mesmo assim, rapaz, agora eu vou ficar tímido aqui. Sério mesmo, tô brincando não. Não, tudo bem. Rapaz, eu não sabia dessa não, gente. Tô achando que era só áudio. Rapaz, eu tô aqui largado. Tal. Rapaz. Oi? Lancei antes. Pô, fui padrinho de casamento sábado, tinha que lançar, né? Tava já os cabelos, tava tudo branco já, tinha que dar um trato. Beleza. Tá bom, tudo bem. Não curti muito não, mas tudo bem. Então ele vai trazer essa ideia, né, dessa superioridade, e aí o texto vai chamar, né, os seus interlocutores a perseverar na fé, porque a gente viu que todo o contexto é um contexto de perseguição, é um contexto muito difícil para quem vive esse tempo. Né? Então, o livro vai chamar a essa perseverança da fé. Tá? Para quem chegou, eu só estou fazendo um relato sobre a aula da semana passada. Aqui a gente falou, tranquilo, aqui não precisa. Aqui da questão do contexto da esperança messiânica e tal, a gente falou. Aí a superioridade de Cristo. Aí aqui ele vai falar sobre isso, sobre a questão da superioridade de Cristo, né? Então, ele fala aqui sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, como eu falei já, em relação a Moisés, em relação ao ministério sacerdotal. E aí a gente falou sobre a questão prática, né? Que só Jesus é absoluto, a religião não é absoluta, a religião ela não pode ser maior do que Cristo, ela não pode ser maior do que o Evangelho, a religião tem que estar dentro do Evangelho. E tanto é que eu falei para vocês a questão do reino de Deus. Né? A igreja está contida no reino de Deus, a igreja não é o reino de Deus. A igreja não tem nem força para conter o reino de Deus. Né? A igreja não é o reino de Deus. Né? Muita gente fala, estou trabalhando na igreja, estou trabalhando para o reino. Não necessariamente. Você pode estar trabalhando na igreja, fazendo um monte de coisa na igreja e não está trabalhando para o reino. Trabalhar para o reino significa qual é a minha motivação que eu estou trabalhando. Né? Trabalhar para o reino é qual é a minha motivação. A minha motivação é a glorificação do nome de Deus, porque o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado, para que pessoas possam se reconciliar. Ok, perfeito. Agora, eu posso estar trabalhando, e a igreja não trabalhar para que o nome de Deus seja exaltado, seja glorificado. Né? Tem igrejas que trabalham para que o nome do pastor seja exaltado, o nome do bispo, sei lá de quem, do arcebispo, né? Para que a conta bancária cresça. Né? A gente viu aí, né, os últimos relatos de uma grande igreja aqui na nossa cidade, da situação que foi, como mostra como que são na verdade, aquilo que às vezes a gente não tem o acesso, né, aquilo que a gente às vezes não consegue visualizar, e que fica só nos bastidores, a gente começa a ver. Né? Você pode estar trabalhando muito numa igreja e não estar trabalhando para o reino de Deus. Tá? Então, é importante observar isso. Aí falamos que Jesus nós somos reconciliados,
né, que por Jesus o acesso a Deus e a sua missão se torna livre, e é importante isso, observar isso. O acesso a Deus a partir de Jesus é livre para qualquer pessoa, né? A gente tem um péssimo hábito vocês estão trabalhando a questão da salvação, né? Estão trabalhando a doutrina da salvação na disciplina anterior. Então, vocês já perceberam que a salvação ela é a graça e a misericórdia de Deus. Deus resolve, por sua infinita vontade, né, por seu infinito amor, ele resolve pagar uma dívida que o homem contraiu com Deus. E, às vezes, a gente esquece disso. A gente fala assim, você pergunta assim, por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz para me salvar. Pô, tu se acha muito, cara. Achar que Jesus morreu na cruz só para nos salvar é colocar a gente num pedestal que a gente não dá nele. Jesus morreu por amor a nós, sem sombra de dúvida. Mas Jesus morreu na cruz também para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Porque a regra de Deus era clara, pecou, morreu. Ele deixa claro para Adão e Eva, ó, você tem ali, a árvore está no meio do jardim, aquilo ali, o dia que vocês comerem, vocês morrerão. É muito claro que o salário do pecado é morrer. Então, a gente teria que morrer, a gente teria que pagar com a nossa vida. Se a gente teria que pagar com a nossa vida, a gente não teria como nos salvar. Eu não teria como me salvar, vocês não teriam como se salvar. Então, é importante observar isso, que a salvação ela está franqueada de maneira livre a todos. 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 Né? Aí, às vezes, a gente acha que ela está franqueada só aquele que é bom, né? Eu esqueci a expressão que muito se usa, né? Se alguém lembrar aí pode me falar, mas só para aqueles que são bons, né? O homem de bem, só para o homem de bem. Não, a salvação é para o homem de bem e para o homem de mal. É para todos, cidadão de bem. Não é só para o cidadão de bem. A salvação é para todos. E quando a gente fala para todos, é para todos sem exceção. Você é mais vermelho? Eu costumo dizer que eu não me rotulo. Não me rotulo. Não adianta dizer, você é calvinista e é arminiano. Eu acho que tem coisas positivas no arminianismo, tem coisas positivas no calvinismo. O que é bacana, interessante no arminianismo eu absorvo, o que é importante e bacana no calvinismo eu absorvo. Só uma coisa é clara. Aí você vai dizer assim, então tu é doido. Para mim não existe livre-arbítrio. Ponto, final. Tá, para mim é claro que não existe. Existe livre agência, não livre-arbítrio, que são coisas distintas. Vocês devem ter estudado isso, né? São coisas distintas. Né? Então, a gente tem a livre agência é a liberdade de agir. Não significa necessariamente que com isso você possa ter todas as... Deus dá a permissão da nossa liberdade de agir. Isso não significa necessariamente livre-arbítrio. Não, mas aí depois discute com o Charles aí, porque é a parada dele. Tá? Eu só boto lenha na fogueira. Mas depois dei uma lida. Né, a diferença de livre-arbítrio e livre-agência são coisas bastante distintas. Tá? Em Jesus somos convidados à verdadeira adoração. A gente falou sobre a questão da verdadeira adoração. E a gente viu também que o verdadeiro culto a Deus deve se expressar na vida. Né? Se puder. Aí eu fechei esse aqui. Deixa eu só fechar aqui. E só... Bom, pode passar para mim. Não, está tranquilo. Sim, dá para ele ficar ali, olhando ali. Então, assim, a estrutura nossa de aula hoje é essa. Né? A gente vai fazer uma introdução. Na introdução, a gente vai falar sobre estilo, sobre autoria, sobre destinatário, sobre o tema. História, a gente vai dar alguns dados importantes, vai contextualizar. Nas temáticas, a gente vai ver as temáticas que estão relacionadas ali ao livro de Tiago, né? Nosso texto é de Tiago, e a gente vai ver aí a prática. Né? Não precisa, assim, tá tranquilo, só se ele não estiver se sentindo confortável ali, tá?
Se não tiver, precisa passar, não, está tranquilo. Aí pode passar para mim. Bom, então vamos lá, vamos para a introdução, nossa introdução. Bom, falar sobre o estilo literário da carta de Tiago, tá? Para quem chegou depois, a gente está falando de Tiago. Mais uma vez, eu coloquei aqui para reforçar o tempo inteiro, para isso depois ser uma coisa bem tranquila para a gente. A gente tem as cartas, né? As cartas tratam temas específicos, com uma linguagem mais simples. As epístolas já é um estilo mais elaborado, e visa defender uma ideia, então a epístola está ali para defender a ideia. Então, a diferença básica entre carta e epístola é essa, né? A epístola ela é mais elaborada, né? Uma elaboração maior, há uma ideia sendo defendida, enquanto nas cartas ela trata temas específicos, tá? E uma linguagem um pouco mais simples. Quando a gente fala do livro de Tiago, a gente pode dizer que o livro de Tiago é um livro que a gente colocaria como escrito sapiencial. Né? Por quê? Porque é um livro que está relacionado a uma série de conselhos. Né? Na verdade, se a gente for pegar e fizer uma leitura atenta, a gente vai perceber que são vários conselhos que estão postos ali dentro da carta. Né? Você vai lendo, e vai vendo uma série de conselhos, e esses conselhos foram organizados. Né? E aí a gente tem essa carta. E é interessante porque, dentro dessa questão, né, sapiencial, vocês sabem que sapiencial são os chamados livros de sabedoria, ok? Né? Então, beleza. Então, a gente tem... é importante porque, em vários momentos, a carta de Tiago ela vai fazer referência direta a algumas discussões que estão envolvidas no Sermão do Monte. Eu acho que eu comentei com vocês na semana passada que é importante observar um dado fundamental. Qual é o dado fundamental? Na lei, né, quando a gente está diante da lei, né, e Moisés vai receber os 10 mandamentos, o que acontece? A ordem é para o povo ficar e Moisés sobe ao monte. Não é? Lembra? Moisés subiu ao monte. Lá no monte, o que aconteceu? Deus falou com Moisés. E o que Moisés recebe as tábuas da lei, e Moisés vem e, como interlocutor, ele vai falar para o povo aquilo que Deus havia dito lá em cima do monte. No Sermão do Monte, o que a gente tem agora é o sermão, Jesus, né? E aonde Jesus, que é Deus, aonde Deus, ao invés de um grupo específico, ou um líder específico subir ao monte, é convidado todo o povo a subir o monte, com Jesus. Então, o povo sobe, antes o povo ficava e não subia para ouvir Deus falar. Agora, com Jesus, o povo ganha o acesso de não precisar ficar e ela vai até o monte. Né? E a gente vai perceber ali que no sermão do monte, talvez a gente tenha ali um grande resumo do Evangelho. Talvez não, né? A gente tem ali um grande resumo do Evangelho, né? No Sermão do Monte. Então, o povo é convidado a ir e ouvir diretamente o próprio Deus. E agora sem essa coisa do intermediário. Né? Então, agora o povo vai diretamente a Deus. Então, é importante isso. Pode passar. Então, a gente está diante de um escrito que é um escrito sapiencial, tá? De sabedoria. Então, são conselhos que são dados, e ali são remontados dentro dos escritos, e esses conselhos são organizados, que vai dar para a gente uma carta. Né? Por quê? Porque ela vai tratar de várias temáticas específicas. Tá? Bom, sobre a autoria, né? De modo geral, a tradição atribui a Tiago, né, o irmão de Jesus, a autoria do livro, né? Mas alguns biblistas entendem que que a carta se trata de um escrito dos anos 80, né, a partir dos anos 80, ou anos 80, 90, ou até mesmo o ano 100. Né? Então, muito entende que a carta foi escrita nesse período, entre o ano 80 e o ano 100, e se ela foi realmente escrita entre o ano 80 e o ano 100, não pode ter sido Tiago o autor da carta, porque Tiago morre em 62. Então, para Tiago escrever, a gente teria que acreditar em psicografia, essas coisas todas. Né? A gente teria que acreditar. Como a gente não acredita nisso,
É igual quando pergunta assim, quem escreveu o Pentateuco? Aí todo mundo diz, Moisés. Beleza, Moisés escreveu sobre a morte dele? Como é que Moisés pode escrever sobre a morte dele? Né? Então, então, a gente tem duas possibilidades de autoria. Uma possibilidade de ser Tiago, né? Tiago ser o autor da carta. Ok, Tiago, o irmão de Jesus. Ou a outra possibilidade seria você ter um escritor anônimo, e esse escritor seria um judeu de origem grega, e esse judeu ele teria escrito entre o ano 80 e o ano 100. Tá? Então, se realmente a carta foi escrita entre o ano 80 e o ano 100, não pode ter sido Tiago seu autor. Ok? Esse é o grande debate, se ela foi escrita a partir do ano 80 ou não. Se ela foi escrita anteriormente, se ela é escrita anteriormente, ok, Tiago, acho que talvez a gente poderia mais ou menos aí inferir que realmente fosse Tiago. Agora, se não, se ela foi escrita posteriormente, ela foi escrita por um escritor anônimo, que seria um judeu de origem grega. Pode passar. Bom, alguém falou alguma coisa? Não entendi. Sim. Tá. Eu sou um pouquinho surdo, às vezes eu não ouço direito. Bom, sobre os destinatários. Né? Sobre os destinatários dessa carta, a gente não tem, assim, não tem nada muito específico para dizer para quem foi. Né? O que dá para perceber é que que essa carta é destinada aos judeus que estavam dispersos, judeus que viviam a dispersão. Então, ela é endereçada a esses judeus, então ela pode ter sido escrita em a um grupo qualquer, né? De modo geral, acredito-se que tenha sido escrito para um grupo que vive, né, ou em Roma, ou nas cercanias de Roma, mas o que interessa é que são judeus que não estão na Palestina, são judeus dispersos. Tá? Então, é esse grupo que a carta é destinada. Tá? E é importante também, porque logo no início o escritor ele chama a atenção. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Até há pouco tempo atrás eu lia tranquilo isso, cara. Depois dessa pandemia que eu comecei a ter que dar aula, de ficar direto, às vezes, o dia inteiro na frente de computador, não consigo, aí começou a dar problema de vista, aí tem que usar óculos, e, meu Deus, eu não costumo, não tem jeito. Ai, pai, vamos lá. A idade vai chegando, é um problema. Mas vamos lá. E pior que eu ainda não sei ainda usar direito o óculos, porque diz que tem que olhar assim, eu me embolo todo. Então, me embolo todo. Eu estou tentando me adaptar. Oi? A máscara eu aprendi a botar o coisa aqui. Aqui, aí está tranquilo. Agora eu já aprendi o macetezinho que se eu respirar e inspirar, ela volta, fica tranquilo. Eu já peguei esse macete. Bom, vamos lá. Aqui. Importante, logo no primeiro versículo, ele fala assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos espalhadas pelo mundo, saudações. Essa aqui, às vezes a gente lê e às vezes passa despercebido essas saudações, né? Mas ela é importante, porque quando ele diz assim, as 12 tribos espalhadas pelo mundo, dá para a gente a exata noção de que a carta ela é direcionada a qualquer cristão em qualquer tempo. Quando ela diz a todos os as 12 tribos, ela dá essa perspectiva para a gente, de uma perspectiva de uma coisa bem ampla, de uma universalidade. Né? E em todo o tempo. Então, a ideia é de que essa carta ela é escrita a esses judeus dispersos, mas ela serviria também a todos os cristãos que vivessem dentro desse contexto, todos os cristãos que viessem posteriormente. Né? Então, a carta ela mostra essa coisa de ter todas as comunidades cristãs como destinatários. Pode seguir. Bom, alguns temas são tratados na carta. Né? E aí o tema fundamental da carta é a verdadeira religião. É interessante porque
eu acho bem bacana que como dá para a gente poder fazer um contraponto bem interessante nessa carta de Tiago com Isaías, o capítulo 1 de Isaías, né? Que a temática é basicamente a mesma, né? Na questão da religião verdadeira, né? Uma das temáticas da profecia de Isaías é exatamente essa. Então, o que é a verdadeira religião, que é o tema? A verdadeira religião é a fé, é prática da justiça. A fé é praticar a justiça. Rapaz, isso dá pano para manga. O tema já é um tema bem interessante e bem instigante. A verdadeira religião. A verdadeira religião é a fé, é prática da justiça. A fé é prática da justiça. Significa dizer que fé e justiça caminham lado a lado. Que você não pode dividir fé e justiça. A fé está diretamente atrelada à prática da justiça. Não adianta ter uma fé e que essa fé não tenha como fim a prática da justiça. Oi? Justiça. O que é justiça? Isso. O que seria justiça? Essa justiça. O que seria essa justiça? Tudo aquilo, assim, de modo geral, eu gosto muito da definição do Platão, embora seja uma definição que ela não é uma definição. Ela é uma definição única de justiça, mas dentro daquela lógica da justiça ser dar a cada um aquilo que lhe é devido. Né? Embora a gente tenha aí vários debates sobre vários outros conceitos, mas eu acho que ela resume bem. De modo geral, é você pegar e contextualizar, e dentro da contextualização, você se perguntar o que é a justiça dentro do contexto desta sociedade. Vou botar uma pimenta pela sua pergunta. Deus me chama para pregar para um grupo, para um determinado grupo, para uma determinada etnia, e nessa etnia, uma coisa que se tem de muito comum, e aí eu vou botar de modo geral, né? Você tem, por exemplo, a questão da possibilidade de múltiplos casamentos, né? Então, a bigamia, a trigamia, a poligamia, seja lá o que seja. Então, você vai pregar o evangelho dentro daquele grupo. Tá? Então, eu vou pregar o evangelho dentro daquele grupo, dentro daquela tribo, aquela tribo é uma tribo que tem nas suas práticas culturais a poligamia. Ok? Beleza. Se eu chegar lá agora, pregando o evangelho e dizendo para as pessoas assim, dizendo, sei lá, se tiver uma poligamia, né, existem, o homem ou do lado da mulher, você dizer assim, é o seguinte, a partir de hoje, para o cara, você vai ter que largar todas as suas mulheres. Você vai ter que escolher uma. Em princípio, você olha assim, você olha dentro da lógica do cristianismo, você vai dizer, é isso que tem que ser dito. Só que é necessário você olhar dentro do contexto daquela sociedade quais serão as implicações que aquelas mulheres que forem serem deixadas, quais serão as implicações na vida daquelas mulheres. Tem sociedade tem sociedade nesse estilo que a mulher pode vir a ser morta. Entendeu? E aí o que você vai fazer? Você pregar o evangelho e chegar já de cara querendo impor uma mudança cultural, você vai estabelecer injustiça. Eu não estou dizendo que isso está. Preste atenção. Mas depois eu dizer que eu falei que isso está. Eu não estou dizendo que está certo. Eu estou dizendo que
aquele que vai pregar o evangelho e que ama aquele, que parte do pressuposto de que Deus ama aquele grupo que você está pregando o evangelho, e você ama aquele grupo que você está pregando, né? Você vai pregar e vai entender e vai tomar medidas que você quer que sejam medidas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. A questão da poligamia numa sociedade dessa, a gente tem que investir numa evangelização e num discipulado de longo prazo, de médio para longo prazo. De curto prazo, a gente pode estabelecer uma verdadeira injustiça, entendeu? Dentro dessa lógica, parece doido. Parece, mas o evangelho é isso mesmo. Essa incompreensão. Volto a dizer, não estou dizendo não estou dizendo que deva ser esta conduta. Tá? Não estou nem discutindo se deva ser, que não deva ser. O que eu estou dizendo é que, se eu pregar o evangelho e impor aquela cultura, eu posso estabelecer uma verdadeira uma prática injusta dentro daquela cultura. Então, eu preciso ter uma visão de que eu preciso pregar o evangelho, e essa mudança ela precisa ser uma mudança de médio e longo prazo. Então, eu começo a ensinar as crianças, né? As crianças começam, desde as crianças você já vai começando a ensinar a questão da monogamia, vai ensinando, para que, com o tempo, aquilo desapareça. Pode falar. Sim. É uma questão. Só que ali a gente já está dentro do contexto que a proposta do celibato, né, já era uma proposta, ela é uma proposta anterior. Tá? Por exemplo, o que a gente tem, por exemplo, no tempo da reforma, né, que aí Lutero vai tecer críticas, né, na época da reforma, se criticava porque se pregava e se era árduo quando se tratava de julgar os outros, mas, por exemplo, você tinha casos de papas que tinham família, todo mundo de bispo, todo mundo sabia que tinha família. Entendeu? Então, assim, aí a gente está diante de uma questão, é um pouquinho diferente. Mas eu entendi o que você quis dizer. Fala. Entendo, já entendi. Já. A gente tem vários problemas na questão da pregação do evangelho, que a gente tem uma fragilidade muito grande. Quando eu falo a gente, estou falando da igreja evangélica de um modo geral, tá? Não estou falando especificamente de uma igreja, uma denominação. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande na questão do discipulado. Né? Tanto é que havia uma alusão de que você tem duas portas na igreja, tem uma porta de entrada e uma porta de saída. A porta de saída sai muito mais gente do que entra. Sai muito mais gente que entra, por quê? Porque as pessoas não são discipuladas. Né? Então você tem uma questão muito complicada, que é a questão do discipulado. Essa dificuldade do discipulado é muito grande na igreja. Né? Há uma dificuldade muito grande a gente poder estar ensinando. Então, a gente precisa... e aí, a gente acha que, por conta disso, que o processo nosso de conversão é um processo rápido.
A entrega, o reconhecimento de que eu sou um pecador, ele acontece num determinado momento. Agora, eu me libertar das minhas bagagens de pecador, vai demorar um tempo, é um processo. Por isso que a conversão é um processo. Por isso que eu gosto muito de falar, mas por isso que eu sempre falo isso. Né? Tem gente que acha doido. A nossa oração todos os dias precisa ser a Deus para que a gente possa se libertar. Eu lembro que quando eu era mais imaturo, alguém falava assim, precisa de libertação. Pensava logo na libertação. A gente pensa logo na libertação na questão da possessão, essa coisa toda, né? Mas a libertação, a gente precisa de libertação todos os dias. A gente precisa se libertar de um monte de coisas. E aí respondendo ao que você falou, né, na verdade, corroborando o que você disse, né, é importante a gente perceber que cada processo de conversão é individual. É individual. Tem coisas que, se alguém disser para mim assim, eu vou colocar tal coisa aqui para você... clica aí. Alguém dizer assim, aperta aí. Aperta aí a senha C7901B. Todo mundo já deve ter decorado já a senha. C7901B. C7901B. O que está falando? A gente precisa entender que tem coisas que para mim, são muito tranquilas de não fazer. Que é um pecado que eu consigo me libertar facilmente dele. Mas tem outros que não dá. Hoje eu estou mais tranquilo. Mas, por exemplo, trânsito era um problema seríssimo para mim. Trânsito era um problema sério. Seríssimo. Se eu não vigiasse, meu amigo, era grosseria. Não vou deixar passar, não. Não vou dar, não. Malandrão quer ser esperto. Entendeu? Graças a Deus, a partir do momento que eu comecei a colocar isso claramente, e nas aulas eu sempre colocava, eu tenho problema de trânsito. Né? Se você, de repente, tiver este trânsito, aí você se esbarrar e desculpa, não fala assim, cara, não, saiba que ali naquela situação ali eu ainda não me libertei. E hoje já me vejo mais tranquilo. Não sei se é 100%, não. Mas hoje me vejo muito mais tranquilo. Mas é uma dificuldade enorme. Enorme. Né? Já outras coisas, para mim, é muito tranquilo. Agora, tem gente que não, tem gente, cada um sabe onde é que o calo aperta. Cada um sabe qual é aquilo que precisa ser liberto. Né? E é claro, a gente nunca vai estar ok. A gente sempre vai ter alguma coisa para estar tirando da vida da gente. Sim, mas às vezes ele mudou, às vezes ele pode ter mudado um temperamento dele, mas talvez outras coisas que você não sabe não mudou. Entendeu? Tem essas coisas. Né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu sou tranquilo para perdoar. A pessoa pode fazer o que quiser comigo, eu sou tranquilo, eu perdoo de boa. Para mim, eu não tenho nenhum problema em perdoar. Pode ser assim, coisa mais absurda, eu não tenho nenhum problema em perdoar. Agora, tem outras coisas que eu já tenho uma dificuldade. Às vezes assim, não ser muito tolerante com algumas coisas, eu já vejo que eu tenho problema nessa questão. Né? A questão, às vezes, de você pegar, às vezes, o evangelho e querer adaptar o evangelho ao gosto do povo. Isso me irrita profundamente. Entendeu? Mas é preciso também ter paciência. Eu aprendi uma coisa nos últimos anos, que era coisa que, às vezes, a gente está na igreja em missão na igreja. Está em missão na igreja. E quando a gente está em missão na igreja, a gente precisa... E aí, muitas vezes, nesse processo que a gente está em missão dentro da igreja, é onde a gente, às vezes, vai ter que estar confrontando as nossas questões. Né? Então, eu tinha
um professor, um pastor amigo meu, Rodrigo Condeixa, que ele dizia uma coisa muito certa. Ele, cara, a gente precisa lembrar que Deus deu a gente 2 ouvidos e uma boca apenas. Significa que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Significa dizer que a gente precisa exercitar o silêncio, de se ouvir. Se ouvir. E ele dizia isso, Júnior, o caminho da libertação é através do silêncio. Porque no silêncio, você começa a se escutar, e você começa a perceber aonde é que estão as questões que devam ser libertas. Aí ele diz, a gente precisa aprender a ouvir quem deve falar com a gente. E quem é que deve falar com a gente? O Espírito Santo. Porque é ele que vai nos convence do nosso pecado. Tem um monte de gente querendo fazer papel do Espírito Santo aí se frustra. Um monte de crente frustrado. Por isso tem gente que pergunta, ganhei uma alma para Jesus. Olha, me dá um nervoso ouvir isso. Nossa! Primeiro que não é sociedade consumista que você vai empilhando pessoas. Primeiro que não se trata de empilhar pessoas. Estrelinha e outra coisa, pelo amor de Deus, você achar que é pelo que você fala, que as pessoas se convertem, meu pai, você se dá muito... Você se colocar num patamar, como diz o Bruno Henrique, no outro patamar. Né? Outro patamar só o Mengão, mas assim, não tem como, tem gente que se coloca, quer se colocar num patamar, né? Ele acha que ele é a 4ª pessoa do Quarteto Fantástico, não é mais Trindade, virou um quarteto e ele é a 4ª pessoa do quarteto. E se der mole, ele está empurrando o Espírito Santo para lá, falando assim, vai para lá. Né? Enfim. Então, a verdadeira religião é praticar a fé e a justiça. Pode passar. Esse é o tema. Bom, aqui a gente tem algumas questões importantes. O capítulo 1 é uma espécie de introdução da carta. No capítulo 1, ele vai fazer exatamente a introdução. Ele vai apresentar os temas que vão ser discutidos ao longo da carta. Tá? Então, no capítulo 1, a gente tem ali os temas principais da carta. Do capítulo 2 ao capítulo 5, a gente tem ali um aprofundamento nos temas. Tá? E no finalzinho, no final do capítulo 5, a gente tem os conselhos finais. Tá? Então, o esboço mais ou menos do livro seria esse. Capítulo 1, o tema principal, onde ele apresenta quais serão os temas que serão debatidos na carta. Tá? Do capítulo 2 ao capítulo 5, ele vai debater os temas na carta. Então, ele vai falar sobre os temas. E no capítulo 5, lá no final do capítulo 5, ele vai dar os conselhos finais. Pode passar. Bom, alguns aspectos históricos importantes a serem observados. Deixa eu ver se eu já falei de alguma coisa. Tá. Falei da questão de Tiago morrer no ano 62. Então, alguns defendem que a escrita foi entre os anos 80 e 100. Então, essa questão, já falei da questão do Tiago. Já que eu falei, de diversas regiões do Império e destinado a todos os cristãos. Pode passar aí, tranquilo. Tá? O contexto é o mesmo contexto que a gente viu da Carta dos Hebreus, da esperança messiânica, que eu falei da esperança, que Jesus é a esperança messiânica, a esperança do estabelecimento do reino de Deus. É aquela questão do cristianismo e judaísmo, desse debate inicial entre cristianismo e judaísmo, dessa necessidade, e aí que a gente vai vendo, o Justo Gonzalez que fala isso, que os primeiros anos da igreja são anos na qual o cristianismo precisa se estabelecer dentro do judaísmo. Em que sentido? Que seria o cristianismo precisava se libertar das garras do judaísmo para que se percebesse que o cristianismo não era uma religião dentro do próprio judaísmo ou uma sub-religião dentro do judaísmo, não. O cristianismo precisava se estabelecer, construir a sua identidade. Precisava de uma identidade frente ao judaísmo, não precisava ficar preso ao judaísmo. Por isso que a gente vai ter esses embates aí nesse primeiro momento. E é o contexto que a gente falou também, o contexto das perseguições
aos cristãos. Pode passar. Bom, vamos lá, vamos agora discutir algumas temáticas aí. Bom, no capítulo 1, do versículo 25 até o capítulo 2, versículo 8 ao 12, a gente vai ver aí falando sobre a questão do mandamento do amor ao próximo. Né? Então, o Tiago vai retomar aquela questão que Jesus vai dizer, que é necessário amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Então, ele vai retomar essa fala, ela é importante ser retomada. Então, para o cristão, esteja ele em qualquer lugar que esteja, em qualquer tempo que esteja, né, ele precisa e deve cumprir o mandamento de amar ao próximo. Então, o amor ao próximo, né, amar ao próximo como a si mesmo, é a grande sacada do Evangelho. E é interessante porque eu vejo que a gente às vezes, perde justamente esse sentido. Dá para perceber aí por que a verdadeira religião, né, a fé está atrelada à justiça. Por quê? Porque eu vou querer para o outro aquilo que eu desejo para mim. Aquilo que eu acho que é bom para mim, que é o melhor para mim, o que é justo para mim, eu vou desejar que seja também para o outro. Por isso, amar ao próximo como a si mesmo. Tá? E é importante também lembrar que a queda estabelece... Eu não sei se o Charles chegou a falar isso aqui para vocês, mas, por exemplo, a queda, ela estabelece um rompimento dos relacionamentos criados por Deus. Né? Você tinha lá o relacionamento do homem para com Deus, e a queda quebra esse relacionamento do homem com Deus. Do homem com o próprio homem, né? O homem com o próprio homem é interessante porque na criação da mulher fica muito claro num dos relatos, vou repetir, num dos relatos da criação da mulher, porque em Gênesis tem 2 relatos da criação da mulher. Você já deve ter visto, né? Já viram que em Gênesis tem 2 relatos da criação da mulher. O primeiro relato é em Gênesis 1:26, na qual vai dizer, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né, e domine ele os peixes do céu, as aves do mar, ele vai falando, aí ele vai falar no versículo 27, criou Deus, homem e mulher, o criou. Ele vai fazer esse relato, acho que é o versículo 27 do capítulo 1, se eu não me engano. Pode pegar a sua Bíblia, se você acha que eu estou falando heresia, você pega a sua Bíblia e vai ler aí logo para não achar que eu sou herege. Tá? E aí depois, lá no capítulo 2, eu não vou lembrar exatamente em qual trecho, que a gente vai ter aquele relato da criação que a gente fala, da mulher ser criada da costela do homem. Né? Ali, assim, acho que aquilo ali tem um significado muito importante que é perdido completamente por nós, que é a questão de um outro ser humano, um outro humano. Se é um outro humano, tem a mesma natureza que eu. Qual é a natureza? Somos humanos. Só que este outro humano que é criado, ele, ao mesmo tempo que ele é como eu, porque ele é humano como eu, ele é um humano diferente de mim. Diferente, completamente diferente. Eu sou uma coisa, Adão era uma coisa, Eva era outra coisa completamente diferente. Tinham a mesma natureza humana. Então como a gente tem a Trindade, que a Trindade não tem a Trindade, que a Trindade se reconhece. Claro que vocês estudaram já, sabe? Ok, exato. Mas que você tem ali que a essência, a natureza está estabelecida desse grupamento. E eles convivem de maneira harmoniosa. O ser humano é a mesmíssima coisa. A mesma coisa em que sentido? De que tem uma natureza, só qual é a nossa natureza? Nós somos humanos. Só que somos humanos completamente diferentes.
E esses dois humanos diferentes, eles se unem e se completam, e dessa união surge a coisa mais maravilhosa, que é a vida. Ou seja, a humanidade, nós somos humanos diferentes, e da nossa unidade ela vai gerar a vida. O que acontece com o pecado? O pecado destruiu essa perspectiva. Lê Gênesis 3,16, quando primeiro Deus chama e pergunta, né? Pecou, todo mundo sai se escondendo. Adão diz assim, foi a mulher que o Senhor me deu, vocês colocam a culpa em Deus, não assumem a sua responsabilidade. A mulher diz que foi a serpente, né? E aí fica um jogando a culpa para cima do outro, quem foi. Aquilo ali já estabelece uma ruptura entre eles. Um joga para cima do outro, estabelece um conflito entre eles. E vocês vão reparar no capítulo 3, versículo 16 de Gênesis, Deus está dando as sanções, e na sanção que ele dá à mulher, ele vai dizer assim para a mulher: a paixão vai arrastar você para o seu marido e ele vai te dominar. Gênesis 3,16 vai dizer isso. A paixão vai te arrastar para o seu marido ou para o homem e ele vai te dominando. Aí muita gente faz e pega e pega com isso, esquece o quê? Que essa dominação é uma dominação que está debaixo como sanção pelo pecado. Só que quando Jesus morre na cruz, o que Jesus faz? Jesus nos liberta de todas as sanções estabelecidas pelo pecado. Inclusive a sanção da dominação. Esse gosto nosso está gravando, eu não posso usar uma expressão, mas esse gosto nosso de homens, né? Esse nosso gosto de homens machos, de dominação, de dominar, isso é uma vontade debaixo do pecado, e não uma vontade debaixo daqueles que são libertos. O homem liberto por Deus, o homem que morreu, o homem que foi crucificado com Cristo na cruz, que não mais vive ele, mas Cristo vive nele, não é um homem que tem esse anseio, esse desespero por colocar a mulher debaixo do seu domínio. Não é. Porque ele entende que quando Deus nos fez, Deus criou. Deus está criando, a faz livre. Para que ambos se unam e que desta união eles possam gerar a vida. E aí o pecado rompe esta relação nossa com o próximo. E a gente vai viver em estado de ruptura, né? A queda faz com que a gente viva em estado de ruptura. E esta ruptura, a gente rompe com Deus, a gente rompe com o próximo. A gente rompe com Deus, rompe com o próximo, rompe com a natureza. Nas sanções que Deus está dizendo, Ele está falando aqui, você vai ter que suar para comer do seu alimento. Porque antes, a natureza que você dominava, que você tinha que dominar, e que você sabia que você dominaria, e essa natureza se submeteria a você, agora, a partir do pecado, essa natureza não vai se submeter mais. À medida que você vai tentar dominá-la, ela vai reagir à sua dominação. Ou seja, estabelece uma ruptura entre o homem e a natureza. A questão da natureza, a questão ambiental está na pauta do Evangelho, senhores. Está na pauta da salvação. E, além disso tudo, há uma ruptura do homem consigo mesmo. Então, o pecado estabeleceu toda essa relação de ruptura. A gente vive em conflito. Só que com Cristo, todas essas coisas são reconciliadas. Paulo vai falar em Colossenses. Ele reconciliou, o seu sangue derramado na cruz reconcilia todas as coisas. Tanto as terrestres como as celestes. Todas as coisas são reconciliadas na cruz.
Por isso que quando a gente fala do amor ao próximo, o amor ao próximo não é uma questão de simplesmente não, é exatamente a essência é essa. A essência do pertencimento a Deus, a essência de vivermos uma vida agora, diante de Deus, uma vida dada por Deus, é a essência de que a gente não vive mais em conflito. A gente vive agora numa situação onde a gente busca o que é o tempo inteiro? A paz. A paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se eu não procuro estabelecer a paz, eu não sou filho de Deus. Porque os pacificadores que serão chamados filhos de Deus. Então ele vai falar do amor ao próximo como mandamento, pode passar. A igualdade cristã é interessante porque Tiago vai discutir essa questão importante, a igualdade. Que ele vai falar, depois você pode ler lá no capítulo 2, na qual ele vai estar falando que não existe pessoas mais importantes na igreja existe uma igualdade. Na verdade, a briga na igreja é para ser menor. Porque a gente já está em condição de igualdade. Eu brigo na igreja para eu sair dessa condição de igualdade e ir para uma situação de servo. Na igreja, a disputa não é uma disputa para ficar por cima. A disputa na igreja é para ficar por baixo. Devemos considerar o outro como maior que nós. Devemos nos considerar como servos do outro. Você deve estar, caramba, mas não foi isso que me disseram. Disseram que eu ia sentar na mesa com o pai, que eu ia comer o melhor dessa terra, e não sei o quê e tal. Esse maluco está falando isso? Sim. No reino de Deus, Jesus deixou claro, no reino de Deus as coisas são diferentes. O maior é o menor. E o menor, perdão, eu fiz como? O maior é o menor no reino de Deus. Se eu quiser me fazer grande no reino, e olha que me fazer grande é interessante, porque não é me fazer grande para ser visto e para ser exaltado. Porque se eu quiser ser visto e ser exaltado, toda a minha recompensa eu já recebi aqui. Não preciso mais de recompensa. Se as pessoas já me reconhecem, as pessoas já dizem, você é o cara, hein? Você é isso, você é aquilo, você é o cara. Se as pessoas já me reconhecem assim, eu não preciso de mais nada. Eu já recebi o que me era de direito. Mas aqui a gente quer ser o menor para ser maior, mas ser o maior no sentido de glorificar o nome, para que o nome de Deus seja glorificado em nós. Para que tudo que a gente faça, a glória de Deus que se manifeste. Não é? Beleza, pode passar aí, porque eu quero falar do capítulo 5. Outra coisa importante, interessante aí, que vai falar aí no capítulo 2, a opção pelos pobres. A opção pelos pobres. A importância dos pobres no reino de Deus. Isso não é palavra de comunista, de socialista, não. É Bíblia. O pobre precisa ser acolhido. E eu quero analisar o capítulo 5, porque no capítulo 5 tem talvez uma das coisas, assim, uma das palavras mais pesadas que você tem na Bíblia em relação à questão do rico e do pobre, está lá no capítulo 5 de Tiago. Tá? E aí depois eu vou falar sobre ela. Mas então essa opção pelos pobres não é uma escolha, senhores. Não é escolha. Não é escolha. Tá? Pode passar.
O amor ativo, ele vai falar do amor ativo, né? O amor, né? Esse amor que a gente falou, né? O amor deve ser um amor ativo, um amor que esse amor, né? Ele não pode ficar numa posição de passividade, né? Então esse amor ao próximo deve ser um amor que deva ser vivido. Então ele vai falar sobre isso aí entre o capítulo 2 e o versículo 14 e 17. Fala também de uma fé madura. Vai falar da fé madura, né? Ele vai falar entre o capítulo 2 e o capítulo 26, depois peguem e deem uma lida com calma, depois na carta. Tá? E fala da fé coletiva também. Interessante, porque existe a fé individual, mas existe a fé coletiva, a fé da coletividade. Eu acho que as duas coisas são. Em que sentido? Disserte aí, de repente você me convence. Sim. Aí a gente tem. Sim, mas aí eu entendi o que você falou. Mas presta atenção, essa fé coletiva que eu estou falando, ela não anula a fé individual, não. Existe uma fé individual, que essa fé individual precisa ser vivida por mim. Tá? Existe uma fé individual que precisa ser vivida por mim e existe uma fé coletiva. Por isso que assim, você já deve ter ouvido muito falar, eu não gosto muito dessa expressão, eu prefiro chamar de descongregado, não desigrejado. Tem gente que fala do desigrejado. Né? Por isso que o problema do desigrejado está nesse sentido. Por quê? Porque o desigrejado, me permita, eu vou explicar porque eu não gosto de usar a expressão desigrejado. Que eu acho que mesmo individualmente, eu continuo sendo igreja. Porque se eu sou o templo do Espírito Santo, eu continuo mesmo individualmente sendo igreja. Porque o que a gente está falando é dessa igreja coletiva. E dessa igreja coletiva eu prefiro chamar de congregação. Por isso que eu gosto da expressão descongregado e não desigrejado. Tá? Por quê? Porque eu sou igreja sozinho. Sou igreja sozinho, mas não sou somente igreja sozinho. Não tem como ser igreja, eu sou igreja sozinho, porque como templo do Espírito Santo. Mas eu preciso estar num ambiente de comunidade, porque existe uma fé comunitária, existem responsabilidades da igreja. Talvez um dia, se tiver a oportunidade, a gente fala sobre as responsabilidades da igreja. Pelo menos 5 responsabilidades da igreja: adoração, serviço, edificação, proclamação e comunhão. Pelo menos 5 propósitos de ser igreja. Tá? Aí depende do que você está me chamando de igreja espiritual. Igreja, para mim, é igreja. Eu não consigo vislumbrar. O que você chama de igreja espiritual? Às vezes é provocação, tá? Estou fazendo você pensar. Então, igreja, preste atenção. Igreja física, o que você chama de igreja física? Esse aqui? Isso aqui? Isso é instituição, isso é uma casa qualquer. Isso aqui já foi uma academia. Isso aqui já foi oficina, já foi academia. Se amanhã depois um doido aí quiser transformar isso aqui no prostíbulo, vai ser o prostíbulo. A igreja que você isso vai mudar, não vai mudar. A instituição não vai mudar, ela pode mudar de lugar. E não é essa instituição que eu estou falando. Estou falando essa igreja coletiva, que vocês são com essa como comunidade de fé. Vocês são uma comunidade de fé. Vocês são toda a igreja? Não, vocês são uma comunidade de fé, e a gente não está na mesma comunidade de fé, mas a gente faz parte da mesma igreja. A gente precisa estar numa comunidade de fé. É nessa comunidade de fé, por isso que eu falo comunidade de fé, é nessa comunidade de fé que a gente vai viver a nossa fé. Eu vivo a minha fé individualmente, mas vivo a minha fé aqui também em comunidade. Nesse momento que eu estou aqui com vocês, dando essa aula, compartilhando com vocês, eu estou vivendo a minha fé comunitária como igreja. Não estou vivendo a fé
comunitária da minha comunidade. Por exemplo, se eu estivesse agora na minha igreja, dando aula na minha igreja, essa aula estivesse fazendo presente na minha igreja, eu estava trabalhando para a minha comunidade. Neste momento, eu estou trabalhando para a igreja de Cristo. Entendeu? Essa complexidade. Então, eu sou igreja individualmente, sou como o templo do Espírito Santo. Sou igreja como esta comunidade de fé que vocês são, e somos igreja como a comunidade de fé de vocês, a minha e de qualquer outra igreja que estivesse por aqui. Fazemos parte de uma igreja. Tá? Então, essa fé comunitária, vocês precisam viver aqui. Então, vocês têm responsabilidades como fé, como comunidade de fé. Quais são as responsabilidades de vocês? Mudar a história deste lugar. Sozinho, não, porque vocês têm várias outras comunidades de fé aqui. Mas todas as comunidades de fé de Maria Paula devem trabalhar em prol do melhor para Maria Paula. Aí volta lá o texto do Alain. Que tem um texto que vai viver a cidade mais evangélica do mundo. E aí? Pode passar. A verdadeira sabedoria se expressa na conduta, ele vai tratar sobre isso também. Bom, aí eu quero ir para o capítulo 5 para a gente encerrar. Capítulo 5. Eu não vou ler, porque a gente já tá em cima e a gente precisa dar uma analisada. Mas o capítulo 5 é um capítulo que merece toda a atenção da gente. Por quê? O capítulo 5, Deus vai chamar a atenção. Vamos ler, não tem jeito, vamos ler. Ai, Pai do céu. Oi? Vamos lá. Olha o que ele diz. E agora vocês, ricos, chorem e gemam por causa das desgraças que estão para cair sobre vocês. Olha como Tiago começa falando sobre os ricos, que os ricos têm que chorar, os ricos têm que gemer, porque uma desgraça está para cair sobre os ricos. Tá? Então, Tiago está anunciando aqui uma desgraça sobre os ricos. Aí ele diz assim, ó, a riqueza de vocês estão podres, as suas roupas estão roídas pelas traças. O ouro e a prata de vocês estão enferrujados, e a ferrugem deles vai testemunhar contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês amontoaram tesouro para o final do mundo. O salário dos trabalhadores que fizeram a colheita dos campos de vocês, que vocês não pagaram, estão clamando. O clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram na terra com luxo refinado, engordaram seus corpos para o dia da matança. Oprimiram e mataram o inocente, sem que ele pudesse se defender. Ok? Acho que a igreja precisa ler esse texto. Ler, porque... Vamos lá, vamos combinar. Parece que a gente está do outro lado. E é interessante porque Tiago vai dizer ali, quando ele está falando, ele fala dos ricos, ele não está falando de que ser rico é o problema. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de uma riqueza que é fruto da exploração do pobre, do miserável. Que ele diz ali que os caras trabalharam e o salário deles foi retido. Acontece. Aliás, acontece no meio da igreja. Da mesma jeito que a gente falou aqui da semana passada do carro na calçada, a gente tem um monte de outras questões na igreja. É a igreja que bota o cara para trabalhar, a igreja que coloca a pessoa para viver numa situação análoga à escravidão. Aí pega e faz assim, ó, o cara está todo ferrado. Aí a igreja tem uma casa, né, uma casa paroquial, uma casa lá, uma casa na igreja. Aí fala para o cara assim, ó, a gente vai dar a casa para você viver, você vai viver na casa aí. Mas você vai ter que arrumar a igreja, você vai ter que cuidar da igreja, tudo isso. Ou seja, oferece casa, aproveita, o cara está em uma situação de vulnerabilidade, oferece a casa para o cidadão trabalhar, a casa para ele morar, em troca, não dá o salário. Tem que pagar o salário, sim.
Nem que você fale assim, ó, vou te pagar o seu salário e você vai me pagar o aluguel da casa. Mas se ele trabalhar, ele tem que receber. Porque senão a gente está estabelecendo uma situação análoga a escravo. Que é aproveitando, claro que não é isso que acontece, né? Até porque a maioria das vezes isso é feito com muito boa vontade. Mas você está pegando uma vulnerabilidade da pessoa e nessa vulnerabilidade você está colocando ela para trabalhar. Sem dar nada em troca. Quem trabalha sem receber salário? Escravo. Por casa e comida. Então, a gente precisa ter cuidado com essas questões. Né? Às vezes, a gente tem lá uma coisa na igreja e bota, e lá a pessoa vai lá e trabalha. Assim, tem o voluntariado dentro da igreja que tem que acontecer. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de coisas que, às vezes, geram receitas para a igreja e que as pessoas envolvidas, às vezes, estão trabalhando como trabalham, né? E ali é gerado uma riqueza para a igreja e outros se apropriam desta riqueza. É isso que ele está falando, se apropriar da riqueza produzida pelo outro. Isso é uma riqueza que eles já ferrugem, o ouro e a prata. Onde que ferrugem consome ouro e prata? Mas isso serviria aquilo seria o álibi para mostrar o equívoco dele. E aí ele encerra o texto dizendo que o Senhor dos Exércitos, essa expressão que ele usa aí, o Senhor dos Exércitos, é o Senhor guerreiro, seria o Jeová Sabaô, que é o Deus de guerra. E quando o Deus de guerra se levanta, sai de baixo. O que mostra para a gente claramente que Deus não curte essa coisa de explorar trabalhador. E aí a gente vive em situações que, às vezes, tem gente que, em nome de Deus, está querendo explorar trabalhador. E o pior de tudo é que, às vezes, o trabalhador é o primeiro a dizer lá, não, eu apoio isso aí, eu apoio ser explorado. Né? Então, é uma questão que a gente precisa estar atento enquanto igreja. Para a gente finalizar, tá? Na nossa pode passar, prática é que aquilo que a gente falou, a fé é a prática da justiça. Ponto. A fé. Tem até muita gente que acha que Tiago e Paulo estão se contradizendo, né? Porque Paulo fala que a gente é salvo pela fé. Tiago diz que a fé sem obras é morta. E tem muita gente que diz que há um ponto de vista distinto. E não tem nada a ver. O que Tiago está dizendo que a gente precisa perceber é que não adianta, e aí é aquele primeiro ponto, a fé sem a prática da justiça é uma fé morta. É uma fé manca. Não tem como dissociar fé e a prática da justiça. Não tem como dizer que tem fé e se calar diante de uma situação de racismo. Não tem como. Se eu tenho fé e vejo uma situação de racismo, eu não posso me calar. Se eu tenho fé, eu não posso me calar diante de uma situação de discriminação, que seja a discriminação que for do outro. Se eu tenho fé, eu não posso apoiar práticas de injustiça contra grupos. Ok, professor, mas e se esses grupos praticam o pecado? Mesmo isso não me dá o direito não é porque este grupo pratica o pecado que vai me dar o direito também de viver uma fé praticando a injustiça. Não, a gente não é uma sociedade de vingança, coloca isso na sua cabeça. Não. E nem de querer se vingar do outro. Ah, não, ele pode ter direito, mas como ele faz isso, aquilo outro, merece. A gente não pode ter esse sentimento de vingança. A nossa busca é a busca pela justiça, para que a justiça seja feita. É interessante que eu acho que ela eu não lembro exatamente aonde é, agora realmente me deu um branco, né? Mas que a justiça ela deve correr como o rio.
Como rio, como rio. A justiça, a fé, a justiça, acho que é Amós que fala, agora eu realmente deu um branco aqui. Mas a justiça, ela deve ser como fluir, como rio. Lá em Salmo, no Salmo 1, ele vai falar daquele que busca a justiça, daquele vai falar, bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos escarnecedores, ante o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, e serão como árvores plantadas junto aos rios, de água corrente que dá os frutos na estação correta. Que é o que ele está dizendo ali? Que ele está falando, ó, medita na lei do Senhor de dia e noite, ele está falando de justiça. E estar junto ao rio significa estar junto à corrente que a justiça corra. Aqui ele está falando de uma... Olha só me dá talvez uns 2 minutos só, eu encerro. Ele está falando aqui, inclusive, de que ele vai colocar... E lá nos profetas a gente vai ver isso, em Amós a gente vai ver isso muito claramente. Que ele vai dizer que os ricos compram a justiça. Pelo dinheiro que tem, eles têm a capacidade de comprar a justiça. E ó, o que a gente tem? Os ricos compram a justiça, eles conseguem ter os melhores advogados. Conseguem ter acesso a quem não deveria ter, mas tem. Quem vive o ambiente de operação do direito sabe disso. Sabe como corre essa coisa da influência. Né? Então você vai buscar socorrer, dizer assim, meu salário foi retido. Aí quando você chega lá, o salário foi retido, só quem está mandando é quem está retendo o seu salário. Aí, na hora de julgar, vai julgar para ele. Então, senhores, então basicamente é isso. A gente encerra a semana que vem. Qual é a sequência aí eu acho que a semana que vem é Pedro, agora eu não sei, eu não lembro a sequência. Qual é o próximo que vem? Pedro? Então, semana que vem então, a gente vai estudar Pedro, as cartas de Pedro. Olha só, a gente tem aqui, eu vou falar sobre o que eu quero que vocês comecem a pensar para ser uma conclusão de curso da gente. Tá? Eu quero que vocês comecem a pensar numa proposta de intervenção. Não necessariamente, se a gente puder conseguir, de repente, colocar o projeto em prática, ok, bacana, benção. Mas se a gente não conseguir colocar em prática, mas pelo menos a gente estabelecer uma proposta de intervenção aqui no entorno da igreja, ou se alguém, de repente, conhece um pouquinho mais lá para dentro, em algum determinado lugar aqui do espaço que vocês convivem, que a igreja está inserida. Tá? Então, comece a pensar numa proposta de intervenção de justiça. Eu quero, sei lá, minha proposta eu sou professor de língua portuguesa, e aí a minha proposta eu vou estabelecer na igreja 2 horas da minha semana, na qual eu vou dar uma aula de redação para a galera que vai fazer o Enem. Ok, é uma proposta de intervenção. Pensar uma proposta, pense uma proposta de intervenção. Fé, aonde a gente vai pegar a nossa fé e vai colocar a nossa fé em prática. Tá? Isso. Tá? A gente vai sempre, porque como são 7 aulas só, a gente tem que juntar, tá? Condensar todo mundo. Então, a gente vai... Tanto é que, assim, o que vocês têm que aproveitar é pegar depois... Eu até estou em falta da semana passada, mas realmente eu tive uma semana muito tumultuada e não consegui colocar os textos lá para vocês, mas vou colocar uns textos para vocês estarem lendo. Por quê? Porque o reforço e aprofundar, vocês vão aprofundar. A gente dá aqui, o que eu pego aqui é dar um norte para vocês, nortear vocês, para depois desse norte vocês pegarem, lerem e fazerem um aprofundamento de vocês. Tá? Porque realmente há pouco tempo a gente está aprofundando. Então, assim, o aprofundamento que eu quero é que a gente comece a pensar, e aí começa a pensar nisso. Estou avisando agora, a gente tem mais as 4 semanas para pensar nisso. Né? A nossa avaliação vai ser isso, uma proposta de intervenção prática, né?
uma proposta de intervenção prática para onde a igreja de vocês está inserida. Tá? Seja qualquer coisa, aí é com você, aquilo, ora, Deus, penso como que eu posso fazer alguma coisa para melhorar a vida, para que essas pessoas possam viver uma vida mais digna e tal. Aí vocês vão elaborar o projeto de vocês, tá bom? Pode ser em dupla, pode ser em grupo, se eu preciso, tem que fazer, tem que estar... Ah, uma pessoa só? Pode, dependendo, eu não vou aqui dizer, porque eu não consigo pensar direto assim uma coisa, mas pode. Se você fizer a intervenção na vida de uma pessoa e mudar a vida daquela pessoa, tá bem. Uhum. Uhum. Tem como vocês têm vocês têm? Ah, ah. Pensa então o que vocês não têm. Pensa o que alguma coisa vocês não vão ter, até porque a gente não consegue dar conta de tudo. Até porque a gente não consegue dar conta. Pensa então assim, de repente você pensa assim, poxa, a minha intervenção pode não ser necessariamente, fica a critério. O desafio é pensar em algo. Oi? Exatamente. Tá? Não, tá. Pode falar. Não, pode ser assim. Eu só coloquei como exemplo, mas professor, eu não moro aqui, eu gostaria muito de fazer para onde eu moro. Ok, você tem que construir um projeto. Não sei, possivelmente não vai dar para a gente colocar na prática. Você escreve um projeto. Depois eu vou mandar um modelinho básico que eu quero, como que eu quero que vocês façam. Tá? Porque também não é assim, bangu de qualquer jeito. Vou passar um modelinho para vocês mais ou menos, e aí vocês façam, tá? Comecem a pensar nisso. Tá bom, ok? Então, senhores, por hoje é só, que Deus